Bem-vindo ao seu programa Vamos Falar de Saúde. A chegada da primavera é geralmente um motivo de alegria e de entusiasmo. Um pouco menos para quem sofre com as alergias, que nesta época se manifestam sobretudo por causa dos pólenes. Com a chegada do calor vêm também os mosquitos que podem provocar reações alérgicas. Mas as alergias não são um problema apenas sazonal. 1/3 dos portugueses sofrem com elas e fala-se que dentro de algum tempo metade dos europeus também estarão a sofrer com o mesmo problema. Muitas alergias começam ou manifestam-se já na infância e é por isso que o nosso tema de hoje são as alergias nas crianças. Convidamos para falar sobre este assunto a doutora Mayerling Zabala, que é médica, pediatra e puericultora, é especialista em imunoalergologia e nutrição pediátrica e trabalha atualmente no Hospital Central do Trofa Saúde em Vila do Conde. Doutora Mayerling, bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada eu pelo convite e pelo interesse deste programa em divulgar, em dar mais informação aos pais e às pessoas que precisam conhecer sobre este tema. Obrigada. Muito bem. Então, o nosso tema são as alergias. Vamos falar sobre elas durante esta meia hora em que vamos estar juntos. E eu começo por colocar-lhe a primeira pergunta. O que são as alergias e por que é que elas estão a aumentar em todo o mundo, pelo que a comunicação social vai nos transmitindo? Bom, falar de alergias é falar sobre uma reação que faz o corpo, o sistema imunológico, quando tem contato com uma substância em particular. As alergias, ou a palavra alergia, tem uma origem grega e significa reagir a algo estranho, algo diferente, uma reação diferente. O que acontece? Que geralmente nosso sistema imunológico, que tem como trabalho nos defender de qualquer agente estranho ou substância estranha, acontece nas pessoas alérgicas que elas podem reagir ante uma substância, um elemento, seja um alimento, um inalante, e o sistema imunológico reage com algo que nós chamamos hipersensibilidade. Quer dizer, podemos estar 2, 3 pessoas em contato com a mesma substância, as outras 2 pessoas reagem normalmente por um fenômeno imunológico que se chama tolerância, e a pessoa alérgica não consegue fazer este fenômeno de tolerância, reage exageradamente, de tal forma que o corpo se faz dano a si mesmo com a reação que acontece. É certo que os epidemiólogos e a nível mundial, mesmo a Organização Mundial das Alergias, que tem as sinais WOW, eles emitiram um documento recentemente onde falavam que está a impressionarmos, as estatísticas estão a mostrar que nos últimos 30, 40 anos as alergias têm aumentado significativamente. Bem, é certo que não conhecemos porque exatamente qual é a causa pela qual está a aumentar, mas o que sim sabemos é que está a aumentar mais nas crianças, está a aumentar mais na gravidade dos sintomas e também a aparição do fenômeno de anafilaxia, que é o tipo de alergia mais grave. Que é o que temos observado? Por exemplo, nos últimos anos, tínhamos que uma 1/4 parte da população mundial, quer dizer, de cada 4 pessoas, uma tinha alergia. E agora isto está a aumentar de tal forma que a UAU está a dizer que provavelmente no ano 2030, 2040, podamos ter entre 40% e 50% da população mundial com alergias. A causa, se bem é certo que está ainda em estudo, se pensa que os elementos que se estão a encontrar têm que ver com a contaminação ambiental, com
a mudança, o cambio climático, porque está a deslocar os pólenes, os animais estão a migrar também. Portanto, estão a acontecer fenômenos no nosso ambiente que estão modificando a expressão das doenças. Mas isto acontece em pessoas que podem ter uma predisposição genética mesmo que não tenham. O certo é que também se ha visto que nos países com maior desenvolvimento econômico tem maior incidência de alergias. Portanto, se fala um bocado isto de que tem que ver com o estilo de vida ocidental. Faz-nos pensar, não é? Agora, com que idade normalmente é que as alergias aparecem? E existe alguma coisa ligado aqui à hereditariedade? Portanto, é genético? O que é que se passa? As alergias têm um componente hereditário, mas o que se hereda é a predisposição a desenvolver alergia, mas não uma alergia em concreto. Quer dizer, não se hereda a alergia a leite de vaca. O que recebe o indivíduo ou a criança quando nasce é uma predisposição à doença alérgica, a forma como reage seu sistema imunológico. Que criança vai desenvolver alergia e que criança não vai desenvolver depende do meio ambiente. Quer dizer, a alergia não é uma doença exclusivamente genética. Tem que ver com algo que nós chamamos atualmente epigenética. Quer dizer, temos um componente hereditário, mas depende de com que nós estemos em contato no meio ambiente para desenvolver uma alergia ou não. Por exemplo, é mais comum a alergia à proteína de leite de vaca na nossa população, porque nós bebemos muito leite de vaca e temos a pensar que o leite de vaca, uma criança não está bem nutrida se não bebe leite de vaca. E vemos, por exemplo, que o aleitamento materno é um fator protetor para alergias, porque o indivíduo ou a criança não está em contato de forma muito cedo, entanto seu sistema imune tem imaturidade, com proteínas estranhas não homólogas, assim como se chama. Portanto, isto quer dizer que, se bem é certo que temos um componente genético, uma predisposição genética que podemos herdar de nossos pais, também é certo que crianças sem familiares alérgicos podem desenvolver alergia. Por exemplo, é muito comum nos nossos países a alergia a gato e cão, certo? Não a tigre, porque nós não temos tigres em casa, sim, como animais de refeição. Mas uma pessoa que trabalha, por exemplo, num circo ou que treina com tigres, pode desenvolver alergia ao tigre. Portanto, nós o que temos que saber é que é importante componente hereditário, mas é certo que a exposição no meio ambiente pode fazer que uma pessoa expresse uma alergia ou não expresse, quer dizer, desenvolva ou não desenvolva uma alergia. Mas isso, como disse, tem muito que ver também com os nossos hábitos. Por exemplo, mencionou a questão do leite, o consumo do leite, não é? Será que a nossa dependência dos produtos lácteos também terá um papel nesse aumento da incidência ou prevalência da doença, das alergias? Um dos aspectos que se pensa que tem que ver com o maior desenvolvimento de alergias atualmente são aspectos nutricionais e nossa dieta. Nossa dieta tem variado muito nos últimos 20 anos e nós temos o que estamos a comer agora, não são mesmo os alimentos que comíamos antes. Os alimentos ultraprocessados que compramos no supermercado, já tudo listo, só para ir ao micro-ondas e levar à boca. Isto tem um processamento, adição de substâncias que podem favorecer o contato da criança com substâncias que antes não tínhamos. Referente ao leite de vaca, isto tem que ver, tem que ver sobretudo porque damos mais frequentemente. Se as crianças começam a ter mais contato com leite de vaca, como é agora, fazem mais alergias ao leite de vaca. Mas se toda a sociedade portuguesa decide mudar a outro tipo de leite,
provavelmente por ser proteínas não homólogas, não de nossa espécie, não de humana, ser proteínas estranhas, pois o organismo interpreta que é uma proteína estranha. Mas tem que acontecer outras coisas para que esta proteína estranha consiga que o corpo reaja de forma exagerada. Por exemplo, é o que falávamos, um aleitamento materno exclusivo, pelo menos durante os primeiros 4 meses, diminui o risco de desenvolver alergia. O que acontece? Eu sou uma pediatra prolactância, quer dizer, a recomendação atual da Organização Mundial da Saúde é que as crianças sejam amamentadas de forma exclusiva com leite materno até os 6 meses, mas não é o que acontece habitualmente. Desde os 4 meses, podemos começar a oferecer outros alimentos e introduzimos substâncias com as quais o organismo ainda não está preparado imunologicamente para reconhecer e fazer este mecanismo de tolerância, sino que reconhece como uma substância estranha e pode atuar desta forma. E claro que todas estas nossas alterações no estilo de vida têm as suas consequências e os sintomas não são nada agradáveis. Quais são os sintomas mais comuns das alergias, doutora Mayerly? As alergias não se manifestam só num aparelho de nosso corpo. E o pastor perguntou-me também anteriormente qual é a idade em que maiormente aparecem. Estamos a ver que aparecem maiormente nos primeiros anos de vida, nas crianças. Mas também é certo que a alergia pode aparecer em qualquer faixa etária do ser humano. Temos pessoas que têm comido frutos secos, mariscos, frutos do mar toda a vida e depois dos 30, 40 anos desenvolvem uma alergia. A expressão ou a manifestação da alergia varia em cada indivíduo, de acordo ao que já falamos. Como se manifesta? Geralmente, quando uma criança ou uma pessoa adulta faz manifestações cutâneas na pele, é muito fácil. Qualquer pessoa vê e diz, isto é uma alergia, porque são a apresentação é muito clássica, são o que nós chamamos abones, ou umas placas sobrelevadas que se manifestam como alergia. Mas bem é certo que há diversos sistemas do corpo onde a alergia pode se manifestar. Por exemplo, na pele podemos ter urticária, que são esta erupção cutânea típica com muito prurido, muita comezão. Também pode ser o angioedema, que é a inflamação das partes mais molas, como as pálpebras, os lábios, os pavilhões auriculares. Isto é na pele. Outro aparelho do corpo, sistema, que também é afetado é o sistema respiratório e pode se manifestar como sintomas de rinite, espirros, comezão nasal, obstrução nasal, o nariz entupido. Pode se manifestar como pieira, como sibilos e como asma, ¿no? Como sintomas de asma, tosse. Estos podem ser manifestações de uma alergia respiratória, aunque também outras podem fazer isto, ¿no? Pode manifestar-se na pele, no aparelho respiratório, pode manifestar-se também no aparelho digestivo, no sistema digestivo. Uma pessoa com alergia a un determinado alérgeno alimentar, por exemplo, pode manifestar-se como vômitos, como diarreia, como dor abdominal. E também pode acontecer uma manifestação cardiovascular, quer dizer, sintomas como hipotensão, como sintomas de hipotensão, que é uma manifestação de gravidade também que pode conduzir ao que nós chamamos a expressão mais grave, que é uma anafilaxia, que é quando estão comprometidos mais de 2 sintomas e há afectação cardiovascular. Esta é a manifestação mais grave da alergia e é a que temos que ter mais cuidado. Muito bem, são muitos sintomas desagradáveis e alguns muito perigosos, como disse. Agora, como é que se tratam as alergias? As alergias têm 3 pilares básicos de tratamento. Temos o tratamento de resgate,
ou que nós chamamos tratamento em agudo. Quer dizer, quando a pessoa tem muitos sintomas, muito incômodos ou exacerbações da doença, como é, por exemplo, uma pessoa com asma alérgica, que em algum momento pioram os sintomas. Nesse momento, nós administramos tratamento de resgate ou de alívio dos sintomas, para que consiga manter uma vida, desenvolver uma vida normal, não? Nas suas atividades, que é o mais importante. Temos que lembrar que a alergia pode manifestar-se levemente, mas também pode afetar o desenvolvimento da vida da pessoa. Pode ser que uma rinite, que as pessoas dizem, mas é que isso é uma rinite, que tanto pode queixar-se uma pessoa com rinite? Pode ser. Às vezes as pessoas com rinite passam toda a noite com o nariz entupido, a espirrar, não conseguem dormir, não dormem bem, portanto, no dia seguinte as crianças podem ter sonolência, podem ter baixo rendimento acadêmico na escola, no trabalho. Portanto, a gravidade não tem que ver com qual é o aparelho que está envolvido, sino que tem que ver com os sintomas, que tão intensos possam ser, sim? Sim. Mas o tratamento, o tratamento, então, temos o tratamento de resgate ou de alívio de sintomas, temos o tratamento que nós chamamos tratamento de mantenimento, que é um tratamento anti-inflamatório, que tenta conseguir, porque temos os sintomas agudos, pero também temos, aunque a pessoa não tenha sintomas num momento em especial, é certo que o seu corpo mantém uma inflamação. E é isto, temos que melhorar com este tratamento anti-inflamatório, que damos durante muito tempo, podem ser meses ou pode ser mais tempo. E temos também um terceiro pilar do tratamento, que é o tratamento que é dirigido. O alvo do tratamento é a causa da alergia. Neste caso, já temos que ter identificado qual é que é o alergeno, a substância que desencadena a alergia nesta criança ou neste indivíduo. E aqui onde entram as vacinas alérgicas. Pode ser mesmo em casos mais leves, pode ser a evitação do alergênio. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma alergia ao cão, ao pelo de cão, o que fazemos é, algumas pessoas dizem, bueno, enviamos o cão para a casa dos avós e controlamos o problema em casa, ou aspiramos melhor. Enfim, só com a evitação do alergênio podemos melhorar os sintomas, mas outras pessoas precisam das vacinas alérgicas ou de outras técnicas mais modernas que estamos a fazer agora, como as desensibilizações a alguns alimentos ou alguns medicamentos. Muito bem. Como é que estas alergias elas evoluem? O que disse, há vários tipos de tratamentos, mesmo no caso de sintomas leves, a qualidade de vida é bastante afetada, não é? Agora, como é que existe uma progressão na doença, existe uma evolução, como é que isto acontece? Sim, não sempre a doença alérgica dá sintomas molestos. Quer dizer, há pessoas que conseguem viver uma vida normal com uma rinite. Eu, por exemplo, tenho uma rinite. Quando chega a época do ano que aumentam meus sintomas, pois eu só tomo meu antihistamínico e consigo viver uma vida normal. Não deixo de dormir, dormo bem, trabalho bem. Não tenho nenhum problema. Isto acontece com muitas crianças e com muitas pessoas em geral. Outras, acontece isto que já falamos, afeta a sua qualidade de vida. E ninguém pode viver sem qualidade de vida, o que todos tentamos. E em medicina é assim, tentamos que as pessoas consigam manter um estilo de vida adequado. O que acontece? Que as doenças alérgicas evoluem de forma diferente. Mas isto depende, mesmo não depende do que nós façamos, depende do indivíduo e da forma como ela reage a esta alergia. Incluso, às vezes, eles mesmos podem ter uns sintomas e quando passam os anos, pioram estes sintomas ou se mantêm ou desaparecem. Por exemplo, a alergioproteína do leite de vaca, que é a alergia mais frequente em crianças menores de 2 anos, a maioria delas, aos 3 anos, tem superado.
e 80% supera. E outro 80%, quase 90% tem superado a doença aos 5 anos. Só permanece uma pequena porcentagem que não supera a alergia nestes primeiros 5 anos e evoluem e podem manter até a adolescência e incluso pelo resto da vida. Mas isto não depende não fatores externos que até agora consigamos justificar o que acontece. Portanto, as alergias alimentares, por exemplo, podem muitas ser superadas nos primeiros anos. A alergia ao ovo também, aos 7 anos a maioria tem superado, mas isto não é constante, depende do indivíduo. Portanto, algumas crianças conseguem desaparecer a doença e outras pessoas têm que viver com isto de forma crônica. Uhum. Então, existe cura para a doença? Não existe cura, tem que ver com a evolução natural da enfermidade nessa pessoa. O tratamento que nós fazemos é mesmo, sim? Por exemplo, uma criança, e falo muito porque sobre a alergia à proteína do leite de vaca, porque é a mais frequente nas crianças nos primeiros anos. Mas uma criança que depois dos 5 anos não tem superado uma alergia à proteína de vaca, é muito provável que não faça isto de forma natural. Então, temos umas intervenções para induzir o fenômeno de tolerância que falamos no início. Essa é a intervenção que nós fazemos com tratamento. Algumas crianças correm bem, outras não correm bem e simplesmente não podem comer leite, não podem beber leite de vaca nunca. Isto acontece. Mesmo acontece com outras coisas. É certo, o que sim é muito importante é fazer um diagnóstico o mais cedo possível na vida das pessoas. Porque se controlamos a doença mais cedo, tem maiores probabilidades de manter um bom estilo de vida. Se não controlamos cedo, pelo menos nas crianças, temos algo que se conhece como marcha atópica. Quer dizer, começam com uma alergia, primeiro fazem um tipo de alergia, evoluem a outra, até que terminam com asma. Chama-se marcha. Se não fazemos nenhuma coisa, ela evolui e termina de desenvolver diferentes tipos de alergia. Mas quando nós conseguimos intervir mais cedo, podemos modificar esta marcha atópica. Mas não depende de nós, depende de cada indivíduo. Depende de cada paciente, não é? Sim, senhor. Quando superamos determinado, no caso do leite de vaca nas crianças, superar aquela alergia, mas não significa cura. Algumas crianças sim. As crianças é o melhor que há. Por isso que eu sou pediatra. O corpo consegue responder mesmo nos fenômenos neurológicos, a plasticidade cerebral, a forma como reage o organismo. Muitas delas a alergia desaparece e conseguem comer normalmente leite de vaca sem problemas. Mas do leite de vaca falamos outro dia, porque há muitas coisas desde o aspecto nutricional e pediátrico que recomendamos a nossos, atualmente, as recomendações atuais das principais sociedades pediátricas e no referente à nutrição, é que, se possível, manter o aleitamento materno exclusivo 6 meses, mas manter pelo menos 2 anos. E explicamos aos pais que não é preciso dar leite de vaca. Se uma criança é amamentada, nós ensinamos na consulta, eu ensino na consulta mesmo como fazer as receitas com leite materno. Quer dizer, estamos a tentar, as recomendações atuais vão nesse sentido. Só temos que saber como gerir a alimentação dos nossos filhos para oferecer as melhores opções. Ok, então nós já percebemos que o aleitamento materno é provavelmente o grande fator protetor nesta questão das alergias nas crianças, não é? Doutora Mayerling, no tempo que ainda temos, aqui alguns poucos minutos, junto com o aleitamento materno, era capaz de nos identificar algumas coisas que seria bom os pais fazerem para protegerem, para ajudarem os seus filhos nesta questão das alergias?
Posso dizer, pelo menos o leite materno, como já falamos, é uma maravilha, mas é certo que os estudos, o que têm demonstrado até agora, mais para o frente, provavelmente encontremos mais estudos, é que um aleitamento materno exclusivo, pelo menos os primeiros 4, 6 meses, tem um efeito protetor para alergias alimentares, mas também temos outros componentes. Já falamos sobre a contaminação ambiental, a poluição, portanto, morar em grandes cidades com ambientes contaminados também não ajuda. O ideal é, se temos que morar em grandes cidades, onde temos muita contaminação, pelo menos temos que tentar sair ao aire puro, fazer caminhadas, tentar liberar o ambiente. O fumo do tabaco também tem se demonstrado como um fator que afeta as crianças e que pode predispor a doenças respiratórias crônicas e, entre elas, as alérgicas. Portanto, as crianças não devem ser expostas ao fumo do tabaco. E também, para proteger também as crianças, podemos falar da alimentação complementar. Este aspecto é muito importante porque é influenciado muito pelos costumes da família. Geralmente nós alimentamos aos nossos filhos como fomos alimentados. E hoje muitas coisas têm mudado. Antes mesmo os pediatras podiam recomendar, vamos iniciar aos 3, 4 meses, é que protegemos, é que os alimentos alergênicos, potencialmente alergênicos, podemos deixar para depois. Isto tudo tem mudado a fim de diminuir o risco de que elas desenvolvam alergias. Os alimentos novos, diferente ao leite materno, mesmo a fórmula, se a criança não é amamentada e recebe fórmula, igualmente, a recomendação é introduzir alimentos diferentes ao leite a partir dos 6 meses, não é aos 4 meses, não é aos 5 meses, depois dos 6 meses, quando diferentes sistemas, especialmente o sistema imunológico, têm maior maturidade para reconhecer substâncias diferentes ao leite materno, que é uma proteína homóloga, como já falamos. Porque lembremos que os alimentos são proteínas e nutrientes que não formam parte de nosso corpo e nosso sistema imunológico tem que reconhecer, fazer um fenômeno de tolerância, quer dizer, ok, isto é algo estranho, mas não faz dano, deixa eu passar. Quando introduzimos alimento muito cedo, esta reação do corpo não acontece de forma natural, alteramos a microbiota intestinal e desta forma podemos predispor a doenças alérgicas e outro tipo de doenças. Acho que com estes 4 conselhos, pastor, já os pais têm trabalho para pensar e meditar. Doutora Mayerling, muito obrigado pela sua participação, pelo conhecimento que partilhou neste programa. Sem dúvida que estamos a falar de algo de muita importância e cada vez maior importância, e ao longo do programa ficaram algumas dicas para programas futuros, por isso contaremos consigo numa próxima ocasião para aprofundar mais alguns dos assuntos que mencionamos. Vai ser um prazer. Um abraço para todos. Ok, muito obrigado. Muito bem, obrigado a si também que nos acompanhou mais uma vez neste programa Vamos Falar de Saúde, a si que nos acompanha aqui na Novo Tempo e na Rádio Clube de Sintra, na RCS. Se quiser colocar alguma dúvida, alguma pergunta, fazer alguma sugestão, já sabe que o pode fazer escrevendo para programas@novotempo.pt ou pode nos contactar também pelo nosso telefone 933 93 92 91. Bem, por hoje ficamos aqui. Aguardamos a oportunidade para nos reencontrarmos com outros temas muito importantes para a sua saúde. Por isso, até lá, fique bem e, mais uma vez, um abraço.